Hóspedes do Tempo, do YouTube para o mundo ver. Um passeio no Fusca Azul, com sol de Copacabana nos guiar. E aí, galera, estamos aqui em mais um episódio do nosso canal Lindão, Hóspedes do Tempo. Vocês já perceberam o que significa isso aqui, uma ampulheta? Será que todo mundo conhece? Que é uma coisa tão antiga, né? Então eu não vou falar o que é não. Vocês procurem no Google, tá? E fiquem sabendo. E aí, se quiserem um belo dia, façam aí um comentário sobre o que seria uma ampulheta. Hoje nós vamos usar uma ampulheta num exercíciozinho no final. Vamos falar da nossa entrevistada querida Desirê Oliveira. A nossa conversa hoje é sobre ciência, é sobre pesquisa, é sobre muito trabalho interessante para que todos nós possamos compreender o que está rolando aí para melhorar a vida das pessoas. E nós vamos passar para a entrevistada, porque aí ela vai dizer direitinho, vai falar sobre ela, e depois a gente entra sobre o trabalho, tá? Uhum. Primeiro, quero te agradecer aqui. Obrigada, muito Ana. obrigada por ter vindo, obrigada tá? a você pela oportunidade. Quer falar mais alguma coisa? Que eu te cortei, fiquei te olhando. Não, pode falar. A gente quer agradecer muito, principalmente esse assunto que você vai trazer hoje é uma certa novidade para a gente. Uhum. Então é importante mesmo, fiquem ligados, porque tem muita gente, aqui no Brasil a gente sabe, então está tudo muito divulgado, está precisando muito de informação sobre algumas questões. E você com certeza vai trazer essas informações. Então, o programa é teu. Espero Manda que ver. sim. Tudo bem, gente? Meu nome é Desirê Maé Oliveira. Eu sou professora já de Educação Física já tem um tempo, me formei em 2013. Trabalho na área de desempenho, na área do fitness, em academia. E em 2023 comecei o meu projeto, comecei a entrada no mestrado. Antes disso também já fiz parte de alguns grupos de pesquisa. E a partir de 2023 iniciei o meu mestrado, meu projeto de pesquisa. E desde então, fiquei encantada e continuo trabalhando com isso, continuo pesquisando sobre o tema, que é a estimulação transcraniana, é uma técnica que visa neuromodular uma área cortical, a área do cérebro. Agora a gente vai parar um instantinho, tá? Faz de conta que eu sou uma pessoa que eu não sei o que é isso. Certo. O que é uma estimulação Transcraniana. transcraniana? A estimulação transcraniana é uma técnica já usada há muito tempo, principalmente ela foi estudada a primeiro momento em transtornos neuropsiquiátricos, em transtorno neurológico, como demência, como Parkinson, como transtorno de ansiedade, TDAH. A princípio, ela foi estudada como tratamento terapêutico, como um tratamento complementar, né, para até evitar, diminuir a ingesta medicamentosa nesses pacientes, né? Então, assim, ela começou por volta dos anos de 2000, pelos alemães Nietzsche, Paus. Então, ali eles estavam vendo que, através de estímulos elétricos sobre o seu córtex, né, que o córtex seria a casquinha do cérebro, essa parte mais superficial que a gente tem, e aí pode ter a região do córtex motor, tem a região tão hypado hoje em dia, que é o córtex pré-frontal. Eu acho que eu nunca vi falar tanto de córtex pré-frontal como nos dias atuais, e que bom que tem sido falado. Então, essas regiões são chamadas córtex, são as áreas mais superficiais do nosso cérebro, né? Então, eles descobriram que estímulos elétricos de baixa intensidade, de percepção sensorial muito pequena, indolor, eles conseguem modular essa atividade, essa circuitaria neuronal. Então, assim, para esse público que no início foi voltado para esse tipo de público, que são pessoas com algum tipo de patologia neurológica, eles viram que essa neuromodulação, ele tinha uma resposta benéfica, né, no que vai repercutir no comportamento humano, no que vai repercutir na melhora da memória, se for num paciente de Alzheimer, numa resposta motora, se for num paciente de Parkinson. Então, eles observaram que, bom, essa técnica, ela pode sim trazer a gente pode beneficiar esse público, né, de alguma forma, já que é indolor, já que ela tem aqui o aparelhinho ele é portátil, você pode utilizar, pode transportar em qualquer lugar, desde que a pessoa... Posso segurar só um minutinho? Pode, claro. Que coisa maravilhosa. Maravilhoso, gente. Ai.
servir para isso a tecnologia, né? A intensidade dessa corrente ela é muito baixa, né? O que proporciona uma aderência mais fácil do público. E mesmo com essa intensidade de corrente elétrica baixa, a gente vê aí estudo de 0,5 miliamperes a 2, 3 miliamperes, e uma faixa de segurança adequada. Então, assim, mesmo com essa baixa intensidade, eles conseguem ter essa modulação dessa circuitaria neuronal. Essa questão tem a ver com novos caminhos neuronais, quer dizer, você, na estimulação, pode acontecer de atuar em questões como psicose, neurose, pode atuar nessas coisas? Pode mudando a forma, de repente, um caminho diferente, né? É exatamente isso. Por exemplo, o que a gente entende nesses transtornos neurológicos, nesses transtornos psiquiátricos, é que o indivíduo ele vai ter parte daquele córtex, dessa circuitaria cerebral hipoativada. Então, assim, ele tem uma deficiência naquela região cortical, na qual talvez essa técnica ela possa melhor modular. O que a gente imagina como definição dessa técnica é uma técnica neuromodulatória. Então, a gente imagina que quando a gente tem uma deficiência, a gente está abaixo de um limite esperado, de um limite sadio. Então, essa modulação faz você, não vai te deixar um indivíduo são, Sim, mas ele vai tentar modular aquela região de uma maneira ótima. Eu costumo dizer que assim, a ciência do desempenho físico, o cérebro, né? Ele é ainda muito novo, né? Então, assim, tudo que a gente tem de estabelecido e que eu chamo a nível de fator ergogênico, de melhora para o exercício físico, para o praticante de exercício físico, a gente já tem muito predeterminado nas pesquisas do pescoço para baixo. Isso a gente já bate martelo. E o cérebro, como um modulador do desempenho físico, é muito novo ainda. As primeiras pesquisas, principalmente eu considero nova, as primeiras pesquisas de estimulação com desempenho físico foi em 2007. Então é bem recente. A gente está falando de coisa menos de 20 anos, né? Então, assim, ainda é muito novo. Mas o que a gente tem visto em indivíduos saudáveis, quando a gente pensa, e dependendo realmente da tarefa do exercício físico, isso faz com que a gente tenha uma prediletação para qual área cortical a gente vai estimular. Exemplo. E aí a gente precisa entender um pouco de como vai funcionar essas áreas do cérebro. Por exemplo, e isso vai corroborar com os estudos, né? Por exemplo, quando a gente estimula o córtex motor, a gente imagina uma facilitação daquela resposta motora, mas de uma condução mais rápida. É como se eu melhorasse o caminho daquele drive neural, de regiões que está relacionada com a fadiga mental, com a fadiga central. Então, melhorando a condução daqueles estímulos, parece que eu vou melhorar meu desempenho, principalmente em tarefas de potência, em tarefas de respostas mais rápidas, porque eu vou ter uma condução melhor de motos neurônios que ficam mais associados a essa região do córtex motor. Então, se uma área cortical ela tiver deficiente, ele tenta ajustar aquela circuitaria neuronal. Se ela já está superativada, nenhum estímulo exógeno vai fazer com que ele melhore. Sim, sim. Então, teve um pesquisador, o Lui, ele até relata assim, no estudo dele, ele fez em indivíduos saudáveis, mas com domínio de perna esquerda, por exemplo, e com a outra perna, a perna direita, não desempenhava tão bem. Então, ele fez uma estimulação de um lado, outro hemisfério, então eles perceberam que o hemisfério que era mais reduzido, que tinha mais dificuldade no chute, enfim, na extensão de joelho, eles conseguiram melhorar. Mas o hemisfério cortical... Já estava no teto, já estava no teto, então não teve muita melhora. Bom, a minha pesquisa não foi estimulando o córtex motor, mas eu já vi esses resultados nulos de outras pesquisas, inconsistentes, principalmente quando a gente estimula membro inferior, porque a área é mais profunda, é uma região mais profunda do córtex, né? Então, como a minha pesquisa se trata de volume, se trata de resistência, uma resistência de força,
E o que a gente imagina de resistência, exatamente como o nome já diz, é você resistir, é você tolerar mais tempo. Então, quando a gente pensa em tolerância, em persistência, a gente já pensa em outro tipo de área cortical, que é o córtex pré-frontal, principalmente o córtex pré-frontal dorsolateral. E aí eu estimulei essa área e isso repercutiu em maior volume de repetições. O participante, numa corrente anódica, porque são 3 tipos de corrente. Explica para o pessoal. Tem 3 tipos de corrente. Corrente que você está falando, a corrente elétrica, das trocas dos neurônios, dendritos, essas coisas. É uma corrente elétrica, é uma polaridade. Sim, isso. Sim. Então, a gente tem 3 tipos de corrente. Uma corrente anódica, que de fato ela é uma corrente que vai excitabilizar o córtex, né? Ele vai deixar o córtex mais responsivo através de trocas iônicas, de cálcio, de potássio, isso para o interior da célula neuronal. Ela vai mexer no potencial de repouso dessa célula, deixando o neurônio ele um pouco mais responsivo, né? Um pouco mais preparado para o possível potencial de ação. Enquanto que a corrente catódica ela tem como função uma inibição cortical, em via de regra, né? Porque a gente fala em via de regra, porque às vezes a gente vai testar e vai ter pessoas que vai responder e vai ter pessoas que não vai responder. Mas em via de regra, teoricamente, a corrente catódica ela tem como função inibir essa área cortical. Então, eu tenho uma corrente que ela vai estimular, que ela vai excitabilizar o córtex, e uma corrente que ela vai inibir o córtex. E uma outra corrente que a gente chama de sham, que seria o placebo, que é uma corrente falsa, que a gente coloca nos participantes. Sem efeito, às vezes um efeito psicológico. É interessante, efeito placebo. Né? É, um efeito placebo. Mas a sham, a gente dá um estímulo de, por exemplo, 30 segundos, 60 segundos, e nos estudos já mostram que tem a mesma resposta sensorial. Que os participantes sentem nessas 3 correntes, são formigamento, às vezes, um micro choquinho, mas muito pequeno, e eles conseguem perceber com a estimulação sham também. Só não sabe que não é efetiva. Nem inibe e nem excitabiliza. Então, assim... É tão interessante. E aí a gente tem visto, no meu estudo, a gente utilizei as 3 correntes, e na corrente anódica foi onde os participantes conseguiram permanecer mais tempo na tarefa, que foi o agachamento. Então, eles fizeram mais tempo, mais repetições no agachamento com uma intensidade relativamente alta, né, no treino de força, 80% de URM, em comparação à corrente catódica e em comparação à corrente sham. Olha, gente, olha esse... Caramba, muito conteúdo, né? O que é um RM, pô? 80% de URM, porra! O RM isso. O RM é a capacidade máxima do indivíduo de manipular aquela carga, né? É tipo o peso máximo que ele vai fazer para fazer um agachamento, uma puxada, como o meu exercício foi no agachamento, Uma repetição máxima. Uma repetição máxima. Porque é URM. Um RM. Além disso, além do volume de repetições, quando eu digo que eu pesquiso parte perceptiva, é o quanto que você vai perceber, né? A gente utilizei também a escala de Borg, uma adaptação da escala de Borg. Essa daqui escala de Borg é uma adaptação. BORG. No caso, essa daqui é o mini-res, que é uma adaptação da escala de Borg. A escala de Borg, ela seria assim, Borg ele fez uma escala para quantificar uma determinada intensidade, mas a primeiro momento ela foi criada, por exemplo, para dor, intensidade de dor. Então, acho que você já deve ter feito tipo assim, uma fisioterapia. Quanto tá doendo? É isso. Fisioterapeuta usa bastante, médico, de 0 a 10. Qual o seu nível de dor? A escala foi criada para mensurar a dor. E aí, depois, mais para frente, ela foi sendo, em 98, por Foster, ela foi estabelecida melhor para desempenho físico, né? Para exercício físico. Aí a gente utiliza de 0 a 10. Quanto você percebe de intensidade nesse exercício que você está fazendo, nesse exercício que você está executando. E interessante porque que algumas definições há tempos atrás
dizia que a percepção do esforço, quanto você percebe de esforço, era pelas vias periféricas, né? Era através de músculo, era através de resposta talvez cardíaca, era quanto que o seu coração batia. Ficava acelerado. Então assim, só que, por exemplo, o modelo que eu segui na minha dissertação e o que tem sido muito discutido depois dos anos de 2000 por Marcora, 2009, ele diz que a sua percepção de esforço ela é independente das vias periféricas. Exemplo, o que faz você interpretar o esforço percebido são as áreas do cérebro. Tipo, é o cérebro que vai mandar informação para você perceber o quão difícil, o quão fácil, se você vai continuar a tarefa, se você vai parar. Aí são quais áreas? As áreas motoras, as áreas sensoriais, que faz você perceber o estímulo, periférico para o comando central, e é a área do córtex sensorial, que você vai perceber, mas aí é no córtex pré-frontal que você vai interpretar aquela informação. Eu costumo dizer que o seu córtex pré-frontal, ele, na verdade, ele é um maestro da orquestra cérebro. É isso que eu vou aproveitar essa sua fala. Fala para as pessoas assim, de um jeitinho bem resumido, que é o córtex pré-frontal. Então, Ana, o córtex pré-frontal, ele é o maestro da orquestra cérebro. Você imagina uma orquestra sem maestro? Como é que funciona? Fica um ritmo para um lado, uma bateria do outro, fica totalmente desajustada. Qual é a área do... Mostra para a área. O córtex pré-frontal é essa área aqui, Isso. né? É a nossa área. Ele vem daqui da frente e até um pouquinho aqui atrás. Ele tem 3 porções. Essa da testa é uma porção. Onde a gente estimulou é mais ou menos aqui, o dorso lateral esquerdo, e tem a parte um pouquinho mais interna. Então, quando a gente fala que ele é o maestro, é ele que vai, de uma certa forma, dar aporte e vai dar condução para as outras determinadas áreas do córtex cerebral. Então, essa parte, é nele que está inserida as partes cognitivas. E assim como é ele também que nos difere dos outros tipos de mamífero. Então, nós seres humanos temos essa área do córtex pré-frontal desenvolvida e isso nos permite ter tomada de decisão. É porque nessa área que tem as nossas funções executivas, funções essas responsáveis pelo ser humano agir, pensar, modular o seu comportamento. E a gente imagina que tudo é comportamento, né? Você pensar, você agir, você falar, você se portar, e até o exercício físico é uma forma de comportamento. Exato. Então eu pensei, bom, se eu modulo essa área, pode ser que eu melhore tal função executiva, o que vai permitir ou fazer com que o indivíduo tolere mais tempo naquela atividade física, né? Eu modulo a função executiva, que principalmente é o controle inibitório, que vai agir ali na área de foco atencional, na área de modulação do comportamento humano, que é ele que te freia, é ele que faz você inibir uma resposta ou um comportamento indesejado. O orientador fala, você gosta muito do córtex pré-frontal. Eu também gosto. Eu gosto. Eu também gosto. Eu gosto, né? E aí, realmente, ele é a área mais importante do córtex, né? Então, assim, ele vai ter ali aquelas ele vai ter essas funções cognitivas, ou cognitiva ou executiva, é a mesma coisa. E aí, que vai modular o comportamento humano e vai fazer com que você consiga raciocinar, planejar, resolver problema, né? Então, assim, no cérebro do embrião é a área cortical que vai amadurecer, vai vir, né, a nascer e a ser criada, né, mais tarde, e assim no adulto também, até 25 anos ela vai estar sendo modulada, enfim, reestruturada. A gente só pode dizer que está totalmente amadurecida ali depois dos 25 anos. E aí nessa área também, que além de ser as nossas funções cognitivas responsáveis pelo nosso planejamento e resolução de problema, tomada de decisão, modulação do comportamento humano, é nessa área que vai interpretar
o esforço percebido, é nessa área que vai interpretar a dor que você vive, é nessa área que você vai ter uma tomada de decisão de uma forma mais racional, de uma forma mais cognitiva, que a gente sabe que o cérebro ele funciona em áreas mais para cognição, áreas mais de tomada de decisão de forma mais emocional, que aí é a parte mais interna do cérebro, né? Enfim. E aí, mas o córtex pré-frontal, ele também tem essas ramificações, também vai ter essas comunicações com a parte mais interna. E aí a gente fica viajando, eu fico viajando lá, e, tipo, se eu estimular o córtex pré-frontal, às vezes eu não consigo ir para uma área mais interna, tipo, não com essa estimulação, que ela não é profunda. Talvez a magnética dê para ir, mas aí é um outro tipo de estimulação. E aí, poxa, talvez para eu modular as emoções da pessoa, o afeto, né? A gente tem uma escala de afeto também para o quanto que você o quanto que você está gostando daquela atividade, que a gente bem sabe que não adianta ter só o treino perfeito, ter só um treino técnico bom, conduzido, mas se o aluno não tem interesse, não tem um afeto positivo naquela atividade, ele não vai aderir. Ele vai embora, não é? Então, assim, uma coisa que eu sempre gosto de fazer é abrir um pouco, sugerir, perguntar para o meu aluno qual desses exercícios você quer que eu coloque. Né? Eu dou uma sugestão ali em 5 exercícios mais ou menos que eu já iria colocar e deixo ele ter essa opção de escolher, porque se produz um aproveitamento, né? Se produz um afeto positivo, consequentemente vai implicar na adesão do indivíduo no exercício físico. No futebol, por exemplo, se a gente tem times grandes no mesmo patamar físico e tático, talvez se eu tiver uma tomada de decisão mais assertiva, né, uma cognição melhor em jogo, lembrando que é um jogo totalmente cognitivo, né, um futebol, se eu tiver uma tomada de decisão melhor, será que eu não melhoro isso? Será que se eu não tiver passes mais assertivos, será que isso eu não vou repercutir melhor no meu desempenho no futebol? Eu acredito que sim. E você acompanha, por exemplo, o Flamengo, times grandes, assim, tem uma equipe de fisiologia grande atrás, servindo aos médicos, servindo ao técnico. Eu até trabalho, não trouxe, mas a gente tem aparelhos, acelerômetros lá, que eu utilizei na minha pesquisa também, que com certeza os fisiologistas do Flamengo, por exemplo, devem usar, que é aqueles coletinhos que ele usa. Estão usando agora, né? Eles usam. E ali tem agora um aparelhinho? Aqueles coletinhos, ele te dá um marcador total de desempenho do atleta. Então, o pesquisador, ele tá lá e tá olhando assim, bom, por exemplo, que eu imagino que seja, tá? Bom, tem a marcação de quanto o jogador percorreu em campo, quanto chute, quanta potência, quanto isso, quanto aquilo. E aí o fisiologista vai chegar para o técnico e vai falar assim no treino, ó, parece que aquele sutiã é um GPS. Parece que o fulano parece que o fulano de tal não está rendendo tanto. Porque, olha só, tô acompanhando o gráfico dele aqui. O gráfico, você tá vendo? Pô, ele caiu muito, mas impossível. Parece que não tá rendendo, porque os dados vão te mostrar. Mas então, eu só queria fazer uma pergunta antes, que eu já ter feito desde o comecinho, mas eu não fiz, sem a gente se alongar. Como é que você chegou nesse momento, nessa conversa aqui? Essa conversa que você está fazendo de pesquisa. Quando foi que a garota despertou para isso aí? Ai, gente. Então, foi quando eu entrei na faculdade, quando eu entrei na Gama Filho, na verdade, assim, eu escolhi educação física, foi porque eu entrei numa academia jovenzinha, gostei do ambiente de academia, gostei o exercício físico melhorando o corpo, melhorando a autoestima, isso eu gostei. E aí eu entrei na educação física, na faculdade, na graduação. Bom, quero ser professora do fitness, de academia. Vi aqueles programas dos anos 2000? Tinha, muito programa, da Solange Frazão, lembra? Ela ensinando o abdominal. Eu falei, eu quero ser assim. Só que quando eu entrei na Gama Filho, eu tive contato com uma professora minha de fisiologia e a forma com que ela ensinava, sabe? A Ellen. E aí eu falei, gente, eu mudei, quero ser igual a Ellen.
Aí eu fiquei, eu quero ser igual a ela, eu quero ser igual a ela, eu quero ser igual a ela. Só que eu sabia que, tipo, quando eu me formei no final de 2012, eu tinha que fazer uma grande trajetória ainda para ser uma professora acadêmica. E aí eu meio que coloquei o sonho na gaveta. Eu sabia que eu queria ser igual a Ellie, porque eu via aquela professora cheia de brilho no olhar, falando, explicando. Eu falei, eu quero ser assim. Eu quero ser assim, igual a Ellie. E aí bom, não tem como eu ser agora, porque eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro. E para você fazer mestrado, doutorado, você tem que abdicar um pouco essa parte material, de tempo, enfim, para você só estudar. E aí passou 10 anos depois, aí que eu fui procurar o meu orientador para fazer mestrado, fui ver assim, bom, o que ele está pesquisando? Fui correr atrás de um artigo dele, porque também não tem rede social, não tem nada. Agora que ele fez uma, mas até então ele não tinha. Eu falei, gente, onde é que eu acho o Eduardo Latari? Já tinha sido estagiária dele na época da Bodytech. E aí eu vi que ele estava pesquisando áreas de cérebro, e eu gosto do cérebro. E aí eu falei, bom, vou lá atrás dele, ver o que ele pode me oferecer de pesquisa, no qual ele possa me orientar. E aí ele me deu, a gente conversou pra caramba, olha, estou estudando estimulação transcraniana, você conhece? Eu falei, não. Olha, já me mandou um monte de artigo, não é assim que eles fazem? Dá um monte de artigo, ó, lê aí, me fala o que você achou. E aí eu me apaixonei pela técnica, eu falei, nossa, que interessante, que incrível, que não sei o que. Ele sempre fala, você é muito otimista. Eu falei, não. Bom. Aí ele falava assim, seu trabalho não responde o mundo não e tal. Eu falei, não quero que responda não, quero que responda as minhas perguntas, sabe? Aí, assim, aí eu fiquei apaixonada pela estimulação, pelas coisas que eu ando lendo, pelas coisas que eu ando pesquisando. E tenho curtido o processo, né? Me formei agora, mês passado, mas mesmo assim a pesquisa continua, porque ainda tem que coletar um pouco mais de dados para um outro projeto que a gente vai fazer. E aí, é isso. Vamos fazer o seguinte, um exercício, tá? Nós sabemos que nós vamos morrer, e graças a Deus tem pessoas como você que fazem pesquisas que vão ficar aí para serem ampliadas, desenvolvidas, e coisas novas vão ser descobertas, né? Mas, por enquanto, o que você tem é isso, e é muita coisa já, eu acho bastante. E é o seguinte, nós todos vamos morrer. E, claro, no futuro, nós não estaremos aqui, mas as pessoas estarão, eu espero, não sei, mas tem uma nuvem onde a gente guarda um monte de informação, esse programa, inclusive, vai para a nuvem, não é verdade? Então, se a gente fosse fazer um exercício agora de imaginação, de daqui a 500 anos, alguém encontrar essa ampulheta aqui, que eu disse que eu não vou dizer o que é, vocês que procurem no Google, essa ampulheta aqui, e nessa ampulheta você tivesse colocado um recadinho para o futuro, baseado em tudo que você vivencia, que você pesquisa, o que você acredita de vida e tal, e essa ampulheta estaria enterrada e vai ser desenterrada daqui a 500 anos a partir de hoje. Então alguém vai abrir para uma multidão, e essa multidão vai saber que existiu uma Desirê, uma pesquisadora, e que deixou um recado para eles. Que recado é esse? Nossa, que profundo, hein? Não tinha pensado nisso. Eu penso tantas coisas, mas acreditar nos seus sonhos, sabe? Acho que você tem que acreditar em você mesmo. Por mais que ninguém acredite, você tem que continuar acreditando. E perseverar. Perseverar, né? Perseverança. Em tudo que você faz. Exato. Não desistir apesar de tudo. Não desistir. Não desistir. Você aprender a tolerar, né? Usar o córtex pré-frontal para isso. E é muito bom estudar, porque aí ela até sabe. Sei, mas às vezes faço coisas muito erradas. Mas é isso, a gente sabe, a gente fala, mas aí quando é a gente dá umas falhas, mas é a gente, né? Gente, né? Então, assim, vamos lá, me dá sua mão aqui, vamos passar uma energia uma para outra. Eu quero te fazer uma pergunta. Quem é Desirê, sem me dizer quem é o que você faz, não é o que você faz. Você já falou bastante sobre o que você faz. Quero saber quem é a pessoa, a energia, a alma, como você quiser dar, que se chama Desirê. Quem é você? Que forte. Eu acho que eu sou uma pessoa muito feliz, a minha essência é feliz, alegre. Eu acho que eu tenho uma energia boa.
E eu sou uma pessoa muito carinhosa, sou uma pessoa muito família. A Desirê gosta muito de coisas simples, a Desirê gosta muito de estar com a família dela, a Desirê gosta de estar com os amigos dela, mas ela também gosta de estar sozinha, tem horas que ela gosta de ficar na dela, ficar com os botões dela. Mas na essência ela é uma pessoa, se eu pudesse definir, feliz. Feliz. Que bom, que você é uma pessoa com muita empatia. Só uma pessoa com muita empatia pode fazer o que você está fazendo. Se você é feliz, eu fico feliz por você. Porque senão só assim você vai melhorando, né? É isso? Vai estimulando e vai melhorando, não é isso? É isso aí. Muito obrigada, Desirê. Obrigada a você. Você é uma pessoa muito delicada, um ser humano delicado. E dá para perceber que é uma profissional dedicada, amorosa. Obrigada. Entendeu? Embora você tenha respondido para o seu professor, estou respondendo as minhas perguntas, as suas perguntas são as perguntas do universo. Você acaba respondendo para todo mundo. Muito obrigada, gratidão. Obrigada a você. Gratidão mesmo pelo teu trabalho, que ele reverbere bastante, que outras pessoas possam também pegar carona nesse tipo de trabalho que a humanidade merece. Amém. Né? Amém para todos nós, tá, querida? Obrigada. Fica com Deus. Vamos mandar um beijo para nossa. Não, vamos falar sua arroba. Fala sua arroba. @NeuroMovieScience. Entenderam? Segue lá, vai ficar aí gente. embaixo na nossa telinha, tá? E lembrando a vocês que Desirê merece que vocês possam acompanhar o trabalho dela, né? Porque isso aí ajuda muita gente e eu sou muito grata mesmo a você, sinceramente. Obrigada. Acho que quem desenvolve esse tipo de trabalho é fantástico. Obrigada. Tá bom? Então vou mandar beijo para nossa galera, manda beijo para sua galera, manda beijo, gente. Pra galera do Obrigada. Programa. Obrigada, gente. Obrigada. Assistam aí o episódio, compartilhem, deem um like. Tchau, fui! Tchau. Hóspedes do Tempo, do YouTube para o mundo ver. Um passeio no Fusca Azul, com sol de Copacabana nos guiar.